Olá, meus queridos, nós vamos dar início a mais uma mensagem sobre o tema geral, mantendo a chama acesa. E hoje a chama que nós queremos compartilhar com você é a chama da proclamação, baseada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está nos dizendo, de maneira bem clara, que não temos nenhuma liberdade para inventar a nossa mensagem, mas somente para comunicar a palavra proferida por Deus. Prega a palavra. E agora ela foi entregue a todos os cristãos. E essa proclamação é urgente, é contextual, é paciente e inteligente. O verbo que Paulo usa aqui, o verbo instar, em grego é episteme, que significa literalmente assistir e assim estar de prontidão, estar disponível. Aqui, contudo, parece ter o sentido não somente de alerta e zelo, mas de insistência e urgência. Toda boa pregação transmite um sentido de urgência e de importância do que está sendo pregado. Quem testemunha da fé sabe que está tratando de assunto de vida ou morte. Anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus e a ação salvadora de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. E convida o pecador ao arrependimento e à fé. Então, eu poderia dizer que essas são características de uma boa pregação. Primeiro, transmitir um sentido de urgência e de importância. Aquilo que está sendo pregado é extremamente importante para o ouvinte. Em segundo lugar, anuncia a situação do pecador sob os olhos de Deus. O pecador precisa saber qual é a sua real situação. Muitas pessoas ainda não entenderam, né? Nós podemos dizer que a ficha ainda não caiu. Mas uma boa pregação, ela vai trazer a consciência do pecador a sua real situação diante de Deus. Mas não é só isso. Em terceiro lugar, essa pregação boa, ela vai tratar da ação salvadora de Deus, através da morte e da ressurreição de Cristo. E vai, finalmente, convidar o pecador ao arrependimento e à fé. A esta urgente pregação, Paulo acrescenta: deve continuar a tempo e fora de tempo, segundo Timóteo 4, 2. Com isso, não quer sugerir indelicadeza, como se tivéssemos a liberdade de invadir a vida privada de outras pessoas. O que temos aqui não é uma base bíblica para a grosseria, mas sim um apelo bíblico contra a preguiça ou timidez. Além de urgente, quem anuncia a palavra deve corrigir, repreender e exortar. Isso sugere que há 3 diferentes maneiras de anunciar a homens diferentes em situações diferentes. Deve usar argumentos, repreensão e apelo, o que vem a ser quase uma classificação de 3 abordagens: a intelectual, a moral e a emocional. Porque muitas pessoas acham-se atormentadas por dúvidas e precisam ser repreendidas. Outras ainda são perseguidas pelas dúvidas e precisam ser encorajadas. A palavra de Deus faz tudo isso e muito mais. É nosso dever aplicá-la contextualmente. Eu tenho vivido, na minha experiência de evangelista, muito disso, de não empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas, usando a minha expressão. Na verdade, nós podemos atuar de tal forma que, primeiramente, ganhamos o coração das pessoas para que elas queiram ouvir a nossa mensagem. E, realmente, muitos estão precisando ouvir o evangelho e ainda muito mais pessoas não querem ouvir o evangelho. Elas não querem saber do evangelho. Elas não entendem que elas precisam crer no evangelho para serem salvas e se libertar de um destino eterno terrível.
porque o inferno não é um lugar melhor para se passar a eternidade. Aliás, é um péssimo lugar. Por isso, Paulo nos exorta a instar. Mas a questão é que, mesmo devendo instar, esperando obter das pessoas rápidas decisões em resposta à palavra, devemos ter toda a longanimidade na espera por essa resposta. Nunca devemos nos valer de uso de técnicas humanas, de pressão, ou tentar forçar uma decisão. A nossa responsabilidade é ser fiel na pregação da palavra. Os resultados da proclamação são de responsabilidade do Espírito Santo, e quanto a nós, só nos compete esperar pacientemente por sua obra. Sabe, meus irmãos, eu costumo dizer o seguinte, que na obra da evangelização, o nosso papel é pregar, a do Espírito Santo é converter. Deus não nos chamou para converter as pessoas. Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E nós podemos pregar o Evangelho com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? E devemos fazer isso. Por último, não devemos só pregar a palavra, mas também ensiná-la com toda a doutrina. Isso se chama didaquê. Isso também envolverá inteligência, conhecimento, competência, aplicação apropriada. Foi exatamente o que o próprio Paulo fez em Éfeso, por cerca de 3 anos, ensinando publicamente pelas casas todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 20 a 27. Também Atos 19, versículos 8 e 10. Agora é a nossa vez de anunciar a mensagem dada por Deus, com um sentido de urgência, aplicando ao contexto da situação presente, de maneira paciente em seu modo de ser e inteligente na sua apresentação. Com isso eu quero dizer que você não precisa ficar pressionado, pensando que você tem que salvar o mundo inteiro sozinho. Você deve, a sua responsabilidade diante de Deus é com as pessoas que estão mais próximas de você. Pessoas as quais você ama e que você deseja ganhar através da proclamação do Evangelho. E eu gostaria de dar para você, no encerramento desta mensagem, uma orientação prática e funcional para que você possa alcançar os seus parentes e amigos com a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, ore por eles, de preferência citando os seus nomes diante de Deus. Ore com amor, ore com paixão, ore com o coração quebrantado e demonstrando diante de Deus o seu real desejo de ver essas pessoas convertidas a Cristo. Segundo, não invada a privacidade das pessoas com a pregação. Não fale o que elas não querem ouvir, no sentido de tentar mostrar a força para elas o valor do Evangelho. Busque em Deus sabedoria e inteligência para fazer isso de tal maneira que as pessoas não se sintam ofendidas, magoadas ou machucadas com a sua pregação. Procure evitar de falar das crenças das pessoas, das suas religiões, daquilo que elas acreditam, às vezes, durante anos, desde a sua infância, e que agora a sua pregação, a sua abordagem pode vir a destruir. Existe sempre para essas pessoas o sentimento de que a mensagem dos cristãos, ou dos crentes, ou dos evangélicos, pode vir a destruir todo o sistema de fé que eles adquiriram durante anos da sua vida. Devemos respeitar as pessoas e amá-las como elas são, e anunciar principalmente a Cristo. Não a nossa religião, a nossa religiosidade, mas anunciar a Jesus Cristo e a obra que ele fez. Colocar as pessoas em conexão com a mensagem de salvação eterna, mostrando a elas que Jesus Cristo morreu não para mudar a religião ou o comportamento das pessoas, mas para mudar a vida delas, a qualidade de vida. Tirar-nos de uma vida em que caminhamos para uma condenação eterna
e nos transportar para a realidade de uma eternidade com Deus, no céu, aonde vamos morar com Ele. Então, proclame o Evangelho. Anuncie a mensagem dada por Deus, com esse sentido de urgência, aplicando essa mensagem ao contexto da situação presente de maneira paciente em seu modo de ser e inteligente na sua apresentação. Eu quero sugerir a você que durante os próximos dias você relacione uma ou duas pessoas próximas que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ore por elas e busque uma oportunidade para compartilhar sobre Jesus. E agora, eu quero orar por você, para que Deus possa abençoá-lo e levar você ao encontro dessas pessoas. E também quero orar por você que talvez esteja ouvindo essa mensagem e ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal, e você ouviu essa mensagem e despertou no teu coração esse desejo de conhecer a Cristo. E então que você possa receber essa mensagem como uma proposta da nossa parte, de que você possa conhecer a Jesus e fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Queremos que essa chama da proclamação do Evangelho queime em nossos corações e alcance o maior número de pessoas possível. Realmente, Senhor, foi um preço muito alto que o Senhor pagou ao morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor deu a sua vida ali por nós, para que nós vivamos a sua vida, desde já, aqui neste mundo e por toda a eternidade. Que o Senhor possa abrir o coração daqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, para que eles entendam que o Senhor não veio a este mundo para mudar a religião das pessoas. O Senhor quer mudar a vida. E uma vida totalmente dedicada ao Senhor vai viver da maneira como o Senhor viveu. E vai fazer as escolhas que o Senhor fez. Então eu oro e peço que o Senhor abençoe e capacite cada um de nós a sermos proclamadores do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que enche do Espírito Santo e que nos garante uma vida eterna com Jesus. Isso nós te pedimos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido. Um grande abraço para você. Voltaremos em breve com uma nova mensagem dessa série, Mantendo a Chama Acesa. E eu desafio você a manter no teu coração a chama da proclamação do Evangelho acesa, flamejando. Seja um pregador deste Evangelho e ganhe muitas almas para Jesus. Um forte abraço.